Salvos ou perdidos? De que lado você está? Comentário de Mário Persona. Há alguns anos eu preguei uma mensagem do Evangelho com o título Missão de Resgate. Quem quiser encontrar, pesquisa no Google Missão de Resgate Mário Persona, vai achar. Eu acho que era só em áudio que foi publicado na web. E nessa eu explico basicamente que o Evangelho é uma missão de resgate. O Evangelho não é querer ensinar ninguém a nadar e nem salvar o navio. É resgatar os que estão perdidos, os que estão afundando junto com o barco. E eu recebi ontem uma mensagem de uma mãe dizendo assim: eu estava tentando ajudar minha filha com algumas dúvidas que ela tinha a respeito do Evangelho. E num certo momento eu falei para ela que o Evangelho é uma missão de resgate. E quando eu falei isso, ela ficou quase um minuto de boca aberta e olhos arregalados e disse: agora eu entendi. Você imagina a minha alegria? Isso vindo de uma mãe. A filha entendeu que é uma missão de resgate. E é uma missão de resgate porque, na realidade, é isso que Cristo faz com todo aquele que crê nele como Salvador. Quando Paulo escreveu uma carta, quando Pedro escreveu a sua carta, ele escrevia a pessoas que tinham se convertido a Jesus, que já tinham assegurado a sua salvação, tinham crido que ele veio morrer pelos nossos pecados e na cruz levou todos os nossos pecados e que o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então, a essas pessoas, Pedro estava escrevendo e ele disse: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Isso aqui, Pedro, ele escreve para pessoas que conheciam a Cristo. E ele está falando que elas tinham sido resgatadas, elas tinham sido redimidas, e redimidas por sangue, e sangue de um cordeiro que tinha sido conhecido antes da fundação do mundo. Essa é a chave para entender. O cordeiro que era conhecido antes da fundação do mundo e foi manifestado nesses últimos tempos, pelo amor de vós. O que queria dizer isso? Que antes que existissem todas as coisas, Deus já tinha selecionado um cordeiro para morrer e com o seu sangue limpar os pecados dos pecadores, antes que os pecadores existissem. Antes que existisse mundo, antes que existisse sangue, Deus já tinha determinado isso. E quando Jesus entra no mundo, João Batista aponta para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como assim? Porque ele ia morrer como um sacrifício, sendo a concretização de milhares de sacrifícios de animais que tinham sido mortos durante o Antigo Testamento todo, para cobrir, para lembrar desse Cordeiro que um dia viria para um sacrifício definitivo e eficaz, porque todos os outros sacrifícios de animais não tinham poder de tirar pecados, apenas um teria. Mas era esse que tinha sido conhecido antes da fundação do mundo. E isso é uma chave importante para nós. Muitas vezes eu encontro pessoas: eu tenho a minha religião, eu acredito que a minha religião vai me salvar, a minha igreja vai me salvar. E a minha questão é: essa sua religião ou essa sua igreja, ela era conhecida antes da fundação do mundo? Ela já existia antes da fundação do mundo? Porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, ele é Deus e homem. Ele se fez homem, mas ele existia na eternidade como Deus, como Filho de Deus eterno, como Filho eterno de Deus. A sua religião já existia na eternidade? Mas eu acredito que se eu for uma boa pessoa, a minha caridade, o meu esforço, a minha bondade vão me salvar. E o seu esforço, a sua bondade, a sua caridade
foram conhecidas antes da fundação do mundo? Então, você é tão velho assim? Que você já existia antes da fundação do mundo para ter feito caridade lá atrás? Então é muito importante isso, porque isso é o resumo, é basicamente o resumo do que é o Evangelho. E eu estava hoje pensando numa historinha, porque esse Evangelho ele tem um impacto nas pessoas. E sempre é um impacto para A ou para B, para cima ou para baixo. Não tem meio termo no Evangelho. A Bíblia deixa muito claro, ou você está salvo ou você está perdido. Como diz a passagem, escolhe hoje a vida. Eis que te proponho a vida ou a morte. Escolhe a vida. Não tem meio termo. Ninguém vai ficar com um pé na terra e um pé no bote. Pescador sabe que se você pisar na terra, pisar no bote, a sua perna abre e você cai na água. Não tem jeito de ficar. Então, sempre que o Evangelho é pregado, ele causa um efeito. E eu queria que, durante essa mensagem, você perguntasse a si mesmo, que efeito isso causa em mim? Eu me lembrei hoje de uma história que é contada, eu acho que eu até já contei em alguma palestra de vendas, em algum treinamento de vendas. Havia uma fábrica de calçados, Estados Unidos, Europa, qualquer país desenvolvido, que queria ampliar as suas vendas para um país do terceiro mundo. Então, ela manda 2 vendedores para esse país. E esses vendedores, um país muito pobre, muito ainda pouco desenvolvido, um vendedor chega lá, manda um telegrama, isso é a história do tempo do telegrama, dizendo assim, cancele os investimentos. Aqui não tem mercado. A população anda descalça. O outro vendedor mandou um fax, e-mail, telegrama. Mandou um telegrama, é tanta tecnologia que eu já esqueci as velhas. Mandou um telegrama dizendo assim, aumentem a produção, grandes oportunidades, aqui todos andam descalços. Então, na realidade, é isso que o Evangelho faz. Ele vai causar uma impressão em um e uma impressão no outro. Uma vez assistindo um telejornal, a repórter visitando uma fábrica, uma indústria de biscoitos, e ela vai entrevista uma menina que trabalhava lá na produção. O que você acha de trabalhar aqui? Ah, é uma droga trabalhar aqui, não aguento mais trabalhar nessa fábrica. Tá louco, é o dia inteiro cheiro de biscoito. Eu chego em casa com ânsia, não aguento mais, não posso ver um biscoito na frente, me dá ânsia, aquele cheiro o dia inteiro, aquele cheiro. Ela vai e entrevista um rapaz. Escuta, como é que é trabalhar aqui? Ai, aqui é uma delícia. Nossa, tem cada sabor de biscoito que você fica cheirando. Tem um biscoito de chocolate que a hora que eles põem no forno, nossa, fica tudo cheiro de biscoito de chocolate. É uma maravilha. 2 pessoas trabalhando no mesmo ambiente e elas sendo afetadas de maneiras diferentes. Como você é afetado pelo nome de Jesus? Como você é afetado quando escuta o nome de Jesus? Lá vem esse crente falar de Jesus, não aguento mais ouvir falar de Jesus. Qual a reação que você tem? Ou seus olhos brilham e falam, uau, que nome esse do meu Salvador? Como você é afetado? Porque ninguém fica indiferente. Investigue o seu coração da última vez que vieram falar de Cristo para você. Como você se sentiu? Ninguém sai indiferente de uma experiência assim. Ou você sentiu um cheiro ruim, ou você sentiu um cheiro bom. É muito importante isso. Quando Noé fez a arca, Deus ia lançar um dilúvio sobre o mundo para destruir os ímpios. E durante muito tempo, muitos anos, Noé pregou, avisando que vinha esse dilúvio e que a única forma de salvação seria a arca que ele estava construindo. Ninguém deu ouvidos para Noé. E quando veio o dilúvio, pereceu toda a humanidade, a população daquela época, exceto a família de Noé e os animais que Deus encaminhou para que fossem colocados na arca de Noé. Em Hebreus 11, versículo 7, diz que, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, porque salvação e palavra de Deus é aviso de coisas que não se veem. Porque tudo que é dito aqui é de coisas que não se veem. Eu não vi Jesus, nunca o vi pessoalmente, eu não estava ali vendo ele morrer na cruz, não vi seu sangue derramar, não o vi ressuscitar ao terceiro dia, não vi nada.
Eu creio no testemunho da palavra de Deus, que Deus inspirou os seus apóstolos para chegar até mim, essa palavra de Deus. Então é pela fé. É pela fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Repare bem essas palavras. Pela qual condenou o mundo. Ué, mas a arca não era para salvação? Era. Daqueles que crescem. Mas ela era para condenação daqueles que não crescem. Então a mesma arca tinha cheiro de chocolate para um e tinha cheiro ruim para o outro. A mesma arca. Para salvação para um. Onde você está? De que lado é? Que cheiro de biscoito você sente quando você ouve falar o nome de Jesus? A mesma coisa aconteceu quando o mar foi aberto para que os hebreus, os israelitas, escapassem do Egito, da escravidão do Egito. O mar vermelho foi aberto, eles passaram a pé seco e saíram do outro lado do mar. Veio o exército de Faraó em busca dos hebreus para destruí-los todos. E o mesmo milagre que abriu o mar para escapar o povo hebreu, fechou o mar sobre o exército de Faraó e todos morreram afogados. O mesmo milagre que salvou uns, condenou outros. O mesmo Jesus que você escuta falar hoje, como aquele que é para salvação, ele virá depois para juízo. Para juízo. Ele virá depois para julgar e condenar todos os que o rejeitaram. Em Filipenses 1:28 diz assim: e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, é isto de Deus. Falando mais uma vez do Evangelho de Cristo. Para os que resistem, perdição. Para os que creem, salvação. De que lado você está? De que lado você está? Do lado de fora da arca ou do lado de dentro? Atravessando o Mar Vermelho junto com os hebreus para a salvação ou atravessando o Mar Vermelho junto com os egípcios para a condenação? De que lado você está? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, mais uma vez nós vemos essas duas coisas antagônicas, as duas situações. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Falando de Cristo, a pedra angular, a pedra que Deus colocou na terra. A pedra que Deus colocou, a rocha. Cristo é a rocha. E o próprio Pedro fala que ele é a pedra, ele é a rocha. E assim para vós, os que credes, é preciosa. O que é preciosa? Essa pedra que Deus colocou, Cristo. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Quando Deus deu aos apóstolos a missão de iniciar aqui a casa de Deus, que seria a esfera de todos aqueles que adoram a Deus, a pedra angular dessa casa de Deus foi Cristo. Pedra de esquina, que Pedro fala aqui. O próprio Pedro está falando. Alguns falam que a pedra é Pedro. Não, a pedra é Cristo. Pedro falou que a pedra é Cristo. Se alguém tem dúvida, pergunte a Pedro. Ele está falando que a pedra é Cristo. Ele está respondendo que a pedra é Cristo. A pedra angular. A pedra angular. A pedra que os edificadores reprovaram, que seriam aqueles que deveriam ter aceitado a Cristo, que era todo o povo hebreu e os sacerdotes dos judeus, essa foi a principal de esquina. A pedra rejeitada foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Ai de quem cai sobre essa pedra. Ai de quem tropeça nessa pedra. A mesma pedra que Deus usou para a sua edificação da sua casa nesse mundo, uma casa espiritual, é uma pedra de tropeço para aqueles que não creem. A mesma pedra. Percebe? Uma mesma coisa tem duas funções totalmente opostas. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, porque vós mesmos, falando, escrevendo mais uma vez para cristãos, para pessoas salvas, vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.
porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. De que lado você está? Nas trevas da escuridão, apalpando porque você não sabe qual o destino da sua alma? Um fala uma coisa, outro fala outra, você não tem certeza de coisa alguma? Ou você está na luz já? Na luz que é Cristo Jesus? Onde você está? Um dos problemas maiores que eu encontro quando converso com cristãos, pessoas que se declaram cristãs, e eu vejo que tem alguma coisa errada com a maneira que essa pessoa está falando, eu pergunto assim: se você morrer hoje, para onde você vai? E geralmente a pessoa fala assim: não sei. Ou se ele é um religioso, eu procuro fazer o melhor que eu posso. Eu vou à igreja todos os domingos, eu não falto ao culto, eu dou dízimo, eu dou esmola. Ele procura de alguma forma justificar os seus atos. Atos esses que não foram feitos antes da fundação do mundo. Ele não conhece o Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo. O Cordeiro que veio morrer na cruz, derramar seu sangue para nos salvar, ele não conhece. Aí mesmo que seja um cristão, eu preciso pregar o evangelho para ele. Preciso falar o evangelho, aquilo que é falado para as crianças de escola dominical, que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Aquilo que está na letra dos corinhos que as crianças cantam, adultos que se dizem cristãos não conhecem. Não têm certeza da sua salvação eterna. Isso é uma bênção, porque estão em trevas ainda. Quando fala da vinda do Senhor, que o Senhor pode voltar, não, ainda não, peraí, eu tenho uns planos, eu preciso acabar a faculdade, eu quero casar, eu quero não sei o quê. Mas peraí, é o Senhor que vem. Se a vinda do Senhor causa problema em você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que você valoriza mais que o próprio Senhor, Criador dos céus e da terra, que morreu por você na cruz para te salvar. Não deveria causar problema. Deveria ser esperada com ansiedade, com vontade. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.